Opa! Ok, minha gente. Então, continuando aqui, deixa eu voltar aqui. Isso. Muito bem. Nós estamos nas aulas 3 e 4, do curso de Naturopatia da Natufísio. E a aula agora é aula de Síndrome Metabólica. E a disciplina é Semiologia e Estudo de Casos. Vamos em frente então, não é? Então, além da gente ter colocado o nosso currículo, nós começamos agora a trabalhar os sintomas. Repetindo para todos vocês, por que é que nós estamos estudando síndrome metabólica? Nós estamos estudando síndrome metabólica como um exemplo de como você vai compreender melhor o diagnóstico sindrômico. Para você compreender o diagnóstico sindrômico e, através dele, chegar às causas das enfermidades. Porque o que interessa para a gente é as causas, não é isso? Certo? José Roberto, professor, fale mais, pode ser depois, sobre estes exames físicos, principalmente. Claro, José Roberto, faz parte da nossa disciplina detalhar os exames físicos, tá bem? Fica tranquilo, a gente vai chegar lá, mas foi boa a tua colocação, viu? A gente vai chegar lá. Agora a gente está tentando mostrar a você como é que é a coisa. Você passou pelas 2 primeiras aulas, você teve a conceituação do como é que funciona, você agora sabe que são vários diagnósticos que a gente estabelece, não é? E agora você vai trabalhar comigo a partir do diagnóstico sindrômico para chegar ao diagnóstico causal, que é o etiológico. Tudo bem assim? Então eu estou dando agora um exemplo e a gente vai ver muita coisa boa aqui, hein? Presta muita atenção a essa aula, né? Então a gente já viu que síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que refletem um desajuste no funcionamento harmonioso do corpo, ou seja, síndrome metabólica é algo importante para o naturopata, porque a consciência de síndrome metabólica vai fazer com que ele trate de uma só vez das causas de várias doenças, porque a síndrome metabólica é a causa de inúmeras doenças, ok? E então, em vez de você estar aprendendo doença por doença, deixe isso para lá, isso é da alopatia. Aqui você vai aprender causa por causa, porque uma mesma causa pode servir para várias doenças, ok? Então vamos lá, né? Quando tem um conjunto de sinais e sintomas que desequilibram o organismo, isso é uma síndrome metabólica. A síndrome metabólica também é chamada de síndrome desmetabólica, síndrome X, dão vários nomes, né? Pelo menos esses 3 aí. Então, o que é que ela envolve? Ela envolve coisas que são confundidas com doenças, mas que na verdade são sintomas da síndrome metabólica, sintomas ou sinais da síndrome metabólica. Muita gente chama de doença, a medicina alopata chama de doença, a medicina alternativa chama de doença, nós chamamos de síndrome metabólica. Então, quais são as principais? Olha só, artrite, artrose, osteoporose, diabetes, hipertensão, certos tipos de depressão, doenças do coração, doenças autoimunes, e aí já vão umas 80 ou mais, câncer, Alzheimer, Parkinson e outras tantas doenças degenerativas, esclerose lateral amiotrófica, esteatose hepática, todas as doenças crônicas, degenerativas, progressivas, são doenças da síndrome metabólica. O diagnóstico sindrômico é síndrome metabólica,
ok? Então, quando você perguntar, alguém disser, eu estou com artrose, síndrome metabólica. Não, eu tenho osteoporose, síndrome metabólica. Aí eu estou diabético, síndrome metabólica. Qual é o diagnóstico sindrômico? Síndrome metabólica. Percebe? Mas vamos ver mesmo como é que a gente diagnostica isso aí? Vamos passar para frente? Estão ansiosos por isso ou não? Então vamos lá, não é? Bom, qual é a importância que tem para nós, naturopata, compreendermos o que é a síndrome metabólica? Muito simples. Olha essa pesquisa aí. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde do Brasil, pela FUNASA, pelo CPM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, do governo brasileiro. Reuniu uma série de cientistas, vários locais. Essa pesquisa foi feita ao mesmo tempo e ela foi feita no ano 2000. Ela pesquisava de que mais morrem os brasileiros. E aí foram analisados quase 1 milhão de atestados de óbito de brasileiros em vários lugares do país. Olha só isso, gente. 946.392 atestados de óbitos foram analisados. Pesquisando para ver de que morrem os brasileiros. E aí deu. O que mais matava brasileiro naquela época era a doença do coração, doença cardiovascular. Coração e vasos sanguíneos, né? O segundo item eram as neoplasias. O terceiro eram as causas externas. Está nessa ordem, mas se você ver aqui a quantidade, a neoplasia ganha para as causas externas. Gente, o que é neoplasia? Alguém pode me dizer aí o que é neoplasia? Vou catucar aqui. Casey Tayane. Casey, o que é uma neoplasia, Casey? Vamos chamar aqui a Daniela de Salinas para ajudar a Casey. Casey vai responder ou pede ajuda aos universitários? O que é uma neoplasia? Vamos lá. Vamos colocar aqui outra para ajudar a Casey. Lucimária Martins Rodrigues. Casey, peço ajuda, professor. Tá certo, Casey. Ajuda aos universitários. Daniela, câncer, tumor. Ok. Quem mais pode ajudar? Anne de Cuiabá, proliferação hormonal. É isso mesmo, Anne? Ou o corretor te traiu aqui? Vamos lá. Quem mais? Luciana Martins. Cadê você, Luciana? A pergunta para o grupo é: o que é neoplasia? Já temos aqui Casey pediu ajuda, Daniela disse que é um câncer, que é um tumor, e Anne disse que é uma proliferação hormonal. Me corrija aí, viu, Anne, se não é isso. Quem mais? Luciana, cadê você, Luciana? Não, Luciana Gomes, de Itapeva, Minas Gerais. Martins é Lucimária. Proliferação celular normal. Resposta de José Roberto. Luciana Gomes. Oi. Eu te fiz uma pergunta, criatura. Tu não sabe me dizer oi? Eu te perguntei aí a coisa. Não sai de perto não, porque eu pergunto e chamo pelo nome, hein? Degeneração celular. Que mais? Não. Olha, vamos dar a resposta. Neoplasia é um crescimento celular anormal. Ok? Esse crescimento celular anormal é normalmente chamado de tumor. Os tumores ou neoplasias podem ser malignas ou benignas. Ok?
quando temos apenas um pequeno crescimento com uma modificação das células, ok? Uma modificação das células, uma degeneração das células, é uma displasia. Ok? Uma displasia. Então, uma neoplasia é um crescimento celular anormal, uma proliferação celular anormal, que é um tumor. Agora, as neoplasias, ou seja, os tumores, podem ser classificados em malignos e benignos. O tumor benigno é um tumor. O tumor maligno é um câncer. Ok? Então, só as neoplasias malignas é que são tumores malignos, que matam. As neoplasias benignas raramente matam. Tá bem? Raramente matam. Pode também, mas muito menos do que as neoplasias malignas. Então, câncer é uma neoplasia maligna. Ok? Então, a gente pode dizer que, porque aí está falando em mortalidade, essas neoplasias são malignas, portanto, são câncer. Então, o que mais matava brasileiro no ano 2000? Doença do coração e câncer. Era o que mais matava. Ah, professor, você está apresentando para a gente uma pesquisa do ano 2000, professor. Estamos no ano 2019. 19 anos de atraso tem essa pesquisa, professor. Será? Quero dizer uma coisa a você. Essa pesquisa foi feita para se tomar providências para resolver isso. 19 anos depois, gastamos um dinheiro enorme pesquisando drogas, práticas radiológicas, cirurgias, transplantes, construímos hospitais, UTIs aperfeiçoadas, drogas anti-câncer e tudo mais, e doenças do coração e câncer continuam sendo aquilo que mais mata os brasileiros. Parece que não fizemos nada e fizemos muito. Só que então, professor, por que nós fizemos tanto e não resolvemos o problema? Continua sendo as doenças que mais matam 19 anos depois. Por que, professor? Simples, porque nós fizemos muito do lado errado. Nós fizemos muito para tratar câncer. Nós não fizemos muito para educar a população para não ter mais câncer. Teria sido muito mais barato e até mais rápido educar a população para não ter câncer. E a gente fez muito para tratar câncer. E por que a gente fez muito para tratar câncer, professor? Porque a cabecinha da gente é holística. Perdão, é alopata. Entende? Se a cabeça fosse holística, a gente teria ido atrás de prevenir. Mas a gente foi atrás de curar, porque é alopatia. Foco na doença, não foco na causa. Quando foco é na causa, eu faço prevenção de verdade. Ok? Muito bem. Então, nós vamos aqui passar em frente. Lucimária diz assim, doenças em que as células normais se dividem e incontestavelmente destroem o tecido do corpo. Não, olha, se é uma neoplasia, então as células não são mais normais. Ok? Não atacou a causa. Exato, Nilda, perfeitamente. Perfeitamente. Tá aí prestando atenção, né, Nilda? Muito bem. Então vamos lá, né? Aguarde, viu? Síndrome metabólica ou desmetabólica ou síndrome X, não importa o nome que você der, pode dar qualquer um deles. Como é que ela começa? Tá aí no meio. Nesse centro desse slide está o começo de todas essas doenças, mais de 100, e as que mais matam e mais fazem sofrer, são as doenças da síndrome metabólica, mas começa todas como? Com uma coisa só. O que é, professor? Resistência celular à insulina. E você agora vai precisar entender isso aqui. E esse é um momento importante para todos vocês. Ficarem prestando bem atenção do que é resistência celular à insulina. Alcione, eu vou lhe perguntar, Alcione, depois que eu terminar de explicar o que é resistência celular à insulina, tá bom, minha querida? Vou lhe perguntar, tá bom?
Fica aí a postos para me responder aí nesse seu celular, tá bom? Deixa eu ver aqui, lá pro outro lado. Rosimeire, vou fazer uma pergunta a você desse quadro aí, viu, Rosimeire? Atenta aí, viu? Agora, sabe quem mais eu vou fazer pergunta também? Não digo não. Vou fazer, mas sem dizer o terceiro nome, hein? Disse os dois primeiros para ficar ligado, mas não vou dizer o terceiro não. Então, pessoal, quando a resistência à insulina começa, aí nós temos os seguintes sinais. Triglicérides sobe. Colesterol HDL, que é dito bom colesterol, desce. Pressão sanguínea começa a subir um pouquinho, levemente. O peso começa a aumentar e a glicose começa a aumentar no sangue. Ainda não é diabetes nem pré-diabetes, mas a gente já vê que a glicose começou a subir. Então isso já está começando aqui. O caminho da síndrome metabólica já foi traçado. Aí depois que a resistência à insulina aumenta bastante, aí aparece toda essa desgraceira aí, ó. Triglicérides sobe mais ainda, o HDL desce mais ainda, e quando o triglicérides sobe e o HDL desce, qual é o risco? Olha a seta, doença cardiovascular. A pressão sobe, quando a pressão sobe, qual é o risco lá embaixo? Olha a seta, doença cardiovascular. Com a resistência à insulina, aumenta a glicose no sangue, vem o diabetes tipo 2 e a seta lá para baixo, doença cardiovascular. Você entende por que a doença cardiovascular é a que mais mata no país, é a que mais acomete os brasileiros? É exatamente por isso. Todo caminho dá na venda aqui. Então, as consequências do aumento da resistência celular à insulina dá na doença cardiovascular, mas pelo meio do caminho vai bagunçando o corpo. Olha, sobe o peso, sobe o triglicérido, desce o HDL, sobe a pressão, sobe a glicose, vem o diabetes e a doença cardiovascular. Não raro, a pessoa primeiro fica diabética para depois ficar hipertensa. Pode acontecer o contrário, mas geralmente é assim, ok? Aí vem uma pergunta, e o que é essa resistência celular à insulina? Vamos primeiro compreendê-la devagarzinho, vou até tirar esse slide para vocês não ficarem lendo aí, né? Vamos compreender, presta atenção. Lá está a célula no corpo. Aí o indivíduo ingeriu uma grande quantidade de coisas que se transformam em glicose no sangue dele. Como, por exemplo, comidas de trigo, comidas de milho, comidas de cereais de uma maneira geral, raízes de uma maneira geral, massas e coisas com açúcar, né? O indivíduo começa a ingerir isso muito. Aí o que é que acontece? Carboidratos, exatamente, Rosimeire, carboidratos. Aí o que acontece? Quando joga carboidrato, tudo se transforma em açúcar no sangue dele, a glicose vai lá para cima, aí toca o alarme no pâncreas do indivíduo. Quando toca o alarme no pâncreas, o pâncreas, através de uma estrutura, uns quartéis generais que o pâncreas tem, chamado de ilhota de Langerhans, aí lá na ilhota de Langerhans, o pâncreas fabrica a insulina e joga na corrente sanguínea a insulina. Secreção endócrina. Aí, olha, vai para a corrente sanguínea e a insulina pega a glicose e diz, vamos ali dar uma voltinha. E a glicose diz, vai me levar para onde, dona insulina? Não, vamos ali dar uma voltinha. A insulina se agarra com a glicose, faz uma ligação química e leva a glicose para a célula. Quando chega lá na célula, a insulina, dona célula, trouxe um negócio aqui para a senhora. E a célula diz, o que é insulina? Aí a dona célula diz assim, a insulina diz assim, eu trouxe glicose para a senhora. E a célula diz, outra vez, dona insulina, a senhora só vive trazendo glicose para cá? E a insulina diz, olha, se eu deixar na corrente sanguínea, você vai ficar intoxicado e vai morrer. Então me ajude aí a salvar a vida desse triste, porque ele só come massa, só come coisa doce.
aceita essa glicose mais aí, dê um trabalho na glicose. Aí a célula, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se ela não admitir a entrada da glicose que a insulina está trazendo, ela vai morrer, porque a glicose fica no sangue e vai acidificar o corpo, matar a célula. Se ela permitir a entrada da glicose, vai acidificar o meio interno todinho e ela vai ter que trabalhar duro para transformar essa glicose em alguma coisa neutra que não mate a célula. Mas ela escolhe o que é mais óbvio, né? Abre os poros e a insulina ajuda a introduzir a glicose dentro da célula. Quando a glicose bate dentro da célula, é um óleo, é uma coisa dentro da célula. Imediatamente a célula chama uma enzima, lá vem aquela enzima glicolase com um machado bem grande aqui, encontra a molécula da glicose e pum, parte ela no meio. A molécula da glicose tem 6 átomos de carbono, ela parte no meio, 3 átomos para um lado, 3 átomos para o outro. Deixou de ser glicose, extremamente ácida, mas ainda continuou sendo ácida, é ácido pirúvico agora. Aí o ácido pirúvico vai ser atacado por uma enzima, as piruvases. Aí vai transformá-lo em ácido acético, mas ainda é ácido. Aí esse ácido acético vai se ligar dentro da célula a uma proteína, é uma coenzima, acetilcoenzima. E liga-se a uma vitamina A, acetilcoenzima A. Com isso aí elas entram numa organela da célula chamada mitocôndria, participam de um ciclo aí de transformações, como se fosse girando numa máquina de lavar roupa, é o ciclo de Krebs. Aí sai coisa para lá, sai carbono, sai CO2, sai hidrogênio, daqui a pouco aquela glicose foi completamente transformada, liberou hidrogênio. Aí tem um composto dentro da célula que é o NAD, nicotiladenamina, certo? Aí o NAD, ok? O NAD é nicotiladenina. O NAD pega o radical livre de hidrogênio, leva para outra parte dessa organela, onde tem as cristas mitocondriais, faz passar por uma série de transformações químicas que envolve a presença de ferro e joga isso para uma substância. Vai formar agora uma substância chamada ATP, trifosfato de adenosina. Nessa substância, a molécula se acumula e aí está estável e virou energia. A célula pegou a glicose altamente acidificante e transformou em energia e armazenou, porque quando o corpo precisar de energia, a célula joga essa energia no corpo. É uma reserva energética. Percebe? Ufa! Que trabalheira, hein? E eu contei só algumas coisinhas, viu? Mas é muito mais complexo do que isso. Agora, terminou. Tá bom, terminou. Tá. Aí daqui a pouco, quando a célula vai descansar, que foi? Quem é que está aí batendo? É a insulina. O que é de novo, dona insulina? Vem trazer mais glicose. Mas por que? Acabou de trabalhar aqui a glicose. Eu não posso nem descansar, a senhora me traz mais glicose. Fazer o quê, minha filha? O cara lanchou. E em vez de ele escolher uma fruta ou ele escolher uma cenoura, ele foi escolher um pastel, um sanduíche ali, aí se encheu de novo de carboidrato. O nível de glicose está lá em cima. Senão o cérebro para de funcionar, todo mundo aqui morre. Você quer morrer? Não, então aceita a glicose. Ela aceita de novo. Até um momento em que a célula não consegue mais aceitar glicose. Já está abarrotada. Pior, sabe o que é? É que o mecanismo pode ser contrário. Pode ser que a glicose não esteja sendo aceita pela célula, não que a célula não queira, mas é porque o indivíduo também comeu tanta gordura associada a carboidrato e sal, que a gordura anulou as substâncias químicas que fazem com que a glicose permita que a insulina coloque, que fazem com que a célula permite que a insulina coloque a glicose lá dentro. Então a célula agora não está aceitando glicose por causa do excesso de gordura. Entende? É isso aí.
Aí tem alguns que dão dieta low carb. Dieta low carb baixa carboidrato. Não tem tanta glicose assim, mas aumenta a gordura, aumenta a incapacidade da célula de aceitar a glicose. Percebe? Então, o que é melhor, professor? O melhor é que a dieta nem seja pobre em carboidrato e nem seja rica em gordura, mas que ela tenha as gorduras adequadas e os carboidratos adequados, nas quantidades adequadas, para equilibrar o corpo. Não desequilibrar por pobreza de carboidrato e excesso de gordura, ou excesso de carboidrato e pobreza de gordura, ou muito dos dois. Percebe? Equilíbrio, exato, Case. Equilíbrio. Então, tudo começou com a resistência à insulina, que pode ser pelo excesso de carboidrato ou pelo excesso de gordura, ok? Mas o que é resistência à insulina? É uma inabilidade da célula em transformar a glicose ou em aceitar a glicose que está em excesso no sangue. A célula simplesmente perdeu a capacidade de absorver e metabolizar a glicose, tá certo? Ou pelo excesso de gordura ou pelo excesso de carboidrato, tá bem? Isso é resistência à insulina, isso começa tudo. Começa toda a desgraceira dentro do corpo da gente. Vamos ver aqui o que é que a Casey está falando aqui, né? Professor, neste caso seria interessante não comermos mais os carboidratos, certo? Olhando por esse ponto de vista, não, Casey, de jeito nenhum. Precisamos deles como fonte de energia. Por isso, não é não comer carboidrato, é comer na quantidade certa e na qualidade certa. É uma questão de quantidade mais qualidade, não é uma questão de ausência deles. Ok? Tudo certinho aí? Compreendemos bem? Gordura é ruim? Não. E sim, depende da gordura e da quantidade dela. Tá bom? Isso é importante a gente compreender, tá? Esse negócio de dieta low carb, dieta sem gordura, essas coisas são extremismos que equilibram por um lado e desequilibram pelo outro, certo? Jejum intermitente é algo que pode funcionar muito bem para alguns indivíduos, em algumas circunstâncias. É preciso saber disso, certo? Muito bem, então já sabemos que a resistência à insulina é isso tudo. Agora vamos ter uma visão da importância que está se dando à resistência à insulina, certo? Muito bem, Nilda. Mudar o estilo de vida para um estilo de vida equilibrado. José Roberto colocou um termo mais bíblico, temperança, não é? Outro termo seria mais coloquial, seria domínio próprio, que é a mesma coisa que José Roberto está querendo dizer aí com a palavra temperança, não é? Adequadamente colocada por ele. Ok, então olha, síndrome metabólica, o que é isso? Aí a gente vai um pouquinho do histórico. Década de 80, um pesquisador chamado Heaven, não é? Heaven, ele observou que as doenças mais frequentes, como hipertensão, alterações da glicose e no colesterol, elas estavam todas associadas à obesidade. E ainda observou que essas condições todas estavam unidas por um elo de ligação comum. Antes da década de 80 se tratava a glicose alta de um jeito, colesterol alto do outro, obesidade do outro. Hoje em dia ainda se trata assim. Infelizmente, alguns profissionais de saúde ainda acham que essas coisas são diferentes, que tem que ser tratada diferente, né? Aí tome-se simvastatina na pessoa, às vezes até irresponsavelmente, né? Para baixar colesterol sem se preocupar com o que é que está aumentando o colesterol e por aí vai, não é? Então, o que aconteceu?
todas essas condições aí, ó, hipertensão, hipercolesterolemia e obesidade, elas são condições que estão unidas por um elo comum, chamado resistência à insulina. Heaven descobriu isso na década de 80. Lamentavelmente, estamos em 2019 e ainda não chegou aos consultórios esse conceito, né? Então, aí está o que eu capturei do site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olha o que a gente capturou aí, o que eles dizem aí. Síndrome metabólica, o que é isso? A valorização da presença da síndrome se deu pela constatação de sua relação com doenças do coração, ou seja, com as doenças que mais matam os brasileiros e mais incapacitam os brasileiros. Porque o problema de tumor, o problema de câncer, o problema de doença do coração, minha gente, não é só matar, não. É um bocado de inválido. É um bocado de gente pendurada na Previdência Social por doença do coração, um bocado de gente que acaba com as suas vidas, comendo o que querem, bem entendem, e quando ficam doentes por suas próprias culpas, por culpa do seu paladar pervertido, vão viver às custas da Previdência, né? É isso que dá. E então, olha, quando presente, a síndrome metabólica está relacionada a uma mortalidade geral 2 vezes maior que na população normal e mortalidade cardiovascular 3 vezes maior, para que vocês vejam a importância de vocês compreenderem o que é síndrome metabólica para trabalhar dentro de naturopatia, certo? Alcione, creio que uma combinação dos 8 remédios naturais vamos colaborar com o nosso corpo. Ele ficará livre de sobrecarga. Não tenha dúvida com relação a isso. Ok, pessoal. E ainda os endocrinologistas e os metabologistas dizem o seguinte para a gente. A insulina é o hormônio responsável por retirar a glicose do sangue e levá-la às células do nosso organismo. Opa, tá aí, claro, né? Mas a insulina também é responsável por inúmeras outras ações no organismo, particularmente ela participa do metabolismo das gorduras. Assim, a resistência insulínica corresponde então a uma dificuldade desse hormônio em exercer a ação dele, tanto no equilíbrio das gorduras, quanto também no equilíbrio da glicose no sangue. Percebe? Então, geralmente, isso está associado com a obesidade, e essa é a forma mais comum de resistência à insulina, por causa da gordura, ok? Bom, e a que corresponde a síndrome metabólica? Um conjunto de doenças cuja base, o diagnóstico etiológico delas todas é a resistência à insulina. Então, por isso que uma das coisas que a gente primeiro vai corrigir na terapêutica é a alimentação da pessoa. É isso que a gente primeiro vai corrigir. Aí o que mais? Pela dificuldade da ação da insulina, decorrem as manifestações que podem fazer parte da síndrome, que são todos os sintomas, não é? Não existe um único critério aceito universalmente para definir a síndrome metabólica. Ela é variadíssima em vários países. Tem países que têm tipos de alimentação e hábitos diferentes, né? Por isso é que a Organização Mundial de Saúde convencionou uma série de critérios para definir a síndrome metabólica. Dentre eles, o critério americano. Mas cada nação, e o Brasil está dentro disso aí, também dispõe do seu consenso brasileiro sobre síndrome metabólica, não é? Trabalhado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, esse documento vai referenciar diversas
entidades médicas para que ela norteie o diagnóstico de síndrome metabólica. E nós, naturopatas, podemos perfeitamente seguir isso aí. Então, será que alguém, o teu paciente ou você mesmo tem a síndrome metabólica? O que é que você vai saber? Eu lhe dou aí um quadro mastigadinho, resumidinho, nos mínimos detalhes, com todos os 5 acontecimentos que você pode usar para fazer o diagnóstico da síndrome metabólica. E entende, com esse diagnóstico aí, você vai poder saber se a pessoa está com síndrome metabólica ou não. Mas eu ainda vou lhe dar outro sinal, que é um 6º sinal, que não é dado pelos endocrinologistas, mas é dado pelo professor Silvio, com base na experiência dele com esses pacientes, para você usar por fora. Tá bem assim? Então vamos lá. Segundo os critérios brasileiros, a síndrome metabólica ocorre quando estão presentes 3 dos 5 critérios abaixo. Tá legal? 3 dos 5 critérios abaixo. Tem um 6 que eu vou lhe dar, por fora disso aí. Um sexto critério. Mas vamos ver, basta 3 desses 5, ou do meu 6º aí, basta 3 para você já definir a pessoa está com síndrome metabólica. Se ela tem 3 sinais, ela está com síndrome metabólica inicial. Se tem 4 sinais, ela está com síndrome metabólica no estágio intermediário. Se ela tem 5 ou 6 sinais, ela está com síndrome metabólica no estado avançado. Ficou claro isso aí? Vamos lá então? E se ela tiver com um sinal ou 2, aí ela está entrando na linha da síndrome metabólica, mas ainda não está com a síndrome metabólica caracterizada, ou seja, ela ainda não está com a resistência à insulina, tá bom? Então vamos lá, olha só, primeiro sinal, todo mundo atento aí? Primeiro sinal, você precisa ter no seu consultório uma fita métrica, simples. Mediu na cintura, obesidade central, é o primeiro sinal. Como é que a gente analisa isso aí no exame físico? A gente vê a cintura da pessoa. Então, qual é a cintura que a gente mede? A gente mede a circunferência da cintura superior na área do umbigo e sem roupa, ok? Sem roupa. Levanta a camisa, levanta a blusa, passa a fita métrica em torno da cintura na região do umbigo. Se a mulher deu igual ou superior a 88 centímetros, já conta um ponto para a síndrome metabólica, tá? Já tem um sinal. No homem, brasileiro, hein? Se deu 102 centímetros de circunferência de cintura, já conta um ponto também. Na mulher americana, é 92 centímetros. No homem americano é 112 centímetros de barriga, tá? Mas aí é lá. Aqui o parâmetro é esse, é definido para o Brasil. Então, segundo sinal, hipertensão arterial. Mas, minha gente, não precisa ser uma hipertensão caracterizada, diagnosticada por médico, já está tomando remédio. Não, é uma tendência. Se a pessoa tem a pressão alta, ou seja, a pressão sistólica, que dá mais alta, né? A pressão dela está maior do que 113. A pressão é medida 12 por 8, na realidade é 120 por 80. Ok? E é medida em unidades de mensuração da pressão, que são os milímetros de mercúrio, mmHg. Ficou claro isso aí? Então, observe bem. Se a pressão está maior, a sistólica está maior do que 130, ou seja, 13 em diante, ou não é I, é I ou. Então, não basta uma estar subindo. Está a baixa, a sistólica, a diastólica está maior do que 85 milímetros de mercúrio. Pronto, a pressão deu 13 por 8, ou 13 por 85, ou 12 por 85, já é outro sinal. Pode contar outro sinal de síndrome metabólica, tá bom? Beleza? Agora, glicemia.
quantidade de glicose no sangue. Vamos ver? Quando é que alguém é diabético? É uma série de itens para ser diabético, né? Mas aqui, para a síndrome metabólica, basta que a glicose em jejum dê maior do que 110 miligramas por decilitro. Se deu maior do que 110 miligramas por decilitro de sangue, já é um sinal. Já é outro sinal, tá bom? A glicose da pessoa. Quarto sinal, o triglicérido dela. Se o triglicérido tiver maior do que 150 miligramas por decilitro. O meu só deu 151. Tá maior ou não tá? Tá, é sinal. Ficou claro isso? Então, se der maior do que 150 miligramas por decilitro, já é outro sinal. E o HDL? O HDL, colesterol, ele precisa estar, se ele está menor do que 50 miligramas por decilitro de sangue no homem, menor do que 40, miligramas por decilitro de sangue no homem, e menor do que 50 miligramas por decilitro de sangue na mulher, então é outro sinal. Último sinal. Pede a pessoa para botar a língua para fora. Se a língua dela estiver bem marcada pelos dentes, está cheia de ondazinha, marcada pelos dentes, é outro sinal. É um sinal de acidez corporal. Conta esse aí também, tá certo? Que está fora aí, porque esse não é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. São nossas observações com base nos conhecimentos diagnósticos pela língua. Então, pessoal, isso aí, basta 3 desses para você ter uma pessoa com síndrome metabólica. Pergunta para todos, tem algum de vocês com síndrome metabólica? Tem algum? Diga aí, declare-se agora para ser tratado, em nome de Jesus. Ok, então, quando a pessoa tem língua geográfica, não importa, viu, Casey? É pressão aqui na beira, no bordo da língua, mostrando a língua, mostrando a marca dos dentes nos bordos da língua. Nos bordos. Entende? Não tem a ver com as linhas da língua. Então, a língua geográfica pode ser perfeitamente avaliada, tá bom? Muito bem. Então, Nilda, você acha que está com síndrome metabólica, Nilda? Já viu os exames aí? Já pegou a fita, mediu a circunferência da cintura sem roupa, né? Levantou a blusa para estar só na pele mesmo, na altura do umbigo, ok? Ao menos 3 você tem, José Roberto, então você está com síndrome metabólica, ok? Precisamos nos tratar, não é, gente? Oba! Precisamos nos tratar. Quando o Nilda e José Roberto chegam à conclusão que eles estão com síndrome metabólica, por que eles chegaram a essa conclusão? Por quê? Porque agora eles têm uma ferramenta para saber disso. Percebe como é bom a gente estudar? E o impacto da disciplina de semiologia? Lhe entregar ferramentas para você poder construir o diagnóstico causal. Então, o diagnóstico sindrômico de Nilda e de José Roberto é síndrome metabólica. Eles chegaram a essa conclusão. Qual é o diagnóstico causal? O diagnóstico causal é resistência à insulina, resistência celular à insulina. O que diz isso aqui? Diz que Nilda e José Roberto estão no caminho da doença do coração, no caminho do diabetes, no caminho do ataque cardíaco, não é? Ainda estão longe, estão no começo, mas já estão na estrada. O que eles devem fazer agora?
eles devem pegar outra estrada, mas quem vai dizer a eles qual é a outra estrada é o diagnóstico etiológico, né? E etiologicamente qual é a causa? A causa é a resistência celular à insulina. Qual é a correção dessa resistência celular à insulina? É no prato. Corrigir o prato, né? Então vamos equilibrar mais a alimentação e vamos fazer exercício físico. Perfeito? Então é difícil tratar José Roberto e Nilda? Não. Difícil talvez seja fazê-los compreender. Seria se eles não fossem naturopatas, não é? Então, o paciente, difícil fazê-lo compreender que com simples correção na alimentação dele e nos hábitos de estilo de vida, ele pode sair da estrada dessas mais de 100 doenças que ele tem direito, porque ele já está na estrada, ele já tem a síndrome metabólica. Chega aqui. Gente, uma conversinha aqui pra gente, de pé de orelha aqui. Que impacto que vocês poderão ter nas vidas das pessoas tão somente sabendo diagnosticar síndrome metabólica, hein? Que coisa fantástica! Terminou essa aula? Olha, não deixa nem terminar a aula, tá? Pega o celular, bota a câmera de frente para você como se fosse gravar uma selfie e bota a língua para fora assim, ó, para ver se tem as marcas dos dentes bem pronunciadas, tá? E aí já é um sinal também de síndrome metabólica, porque é um sinal de hiperacidez do seu organismo, tá bem? Ok? Se a PA é elevada é intermitente, não, mas já tem alteração, entende, Nilda? Então já é para contar um sinal. Já tem alteração. Se a sua PA nunca subisse, aí tudo bem, né? O corpo ainda estava no controle. E agora, pessoal? Aí vem assim, tenho síndrome metabólica, e agora? Como tratar? Fiz o diagnóstico. Eu tenho diagnóstico causal, etiológico. Eu tenho síndrome metabólica, diagnóstico sindrômico. Eu sei que o diagnóstico etiológico é resistência celular à insulina. E como tratar? Aí vamos lá, não é? Pelo fato, olha o que dizem os médicos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Isso aí é uma pesquisa que foi feita pelas novas lideranças dos endocrinologistas e metabologistas, e a doutora Mônica de Oliveira é quem traz o relato para a gente. Tudo isso foi tirado do site deles, tá? Aí o que diz aqui? Pelo fato da síndrome metabólica estar associada a maior número de eventos cardiovasculares, é importante o tratamento dos componentes da síndrome. E aí ela coloca, olha só, olha essa oportunidade, olha essa observação. É fundamental. Então, qual é o fundamento do tratamento dessas doenças todas de uma vez só? É fundamental que seja adotado um estilo de vida saudável, evitando fumo, realizando atividades físicas, perdendo peso, etc. Percebem? O que mais diz? Em alguns casos, somente em alguns casos, o uso de medicação se faz fundamental. Quem está dizendo isso é médico. Quem está dizendo isso é médico, mas novas lideranças, com outra cabeça. Isso não chegou, essa prática não chegou a consultório ainda. Estou sendo claro? Então, é fundamental que seja adotado um estilo de vida saudável. Em alguns casos, quando está muito leve, quando está muito forte, a glicose já está lá no céu, aí tem que tomar um remédio para baixar aquilo, que senão morre, enquanto adota o estilo de vida saudável, que vai ajudando o corpo a controlar, certo?
Um endocrinologista pode avaliar e orientar seu caso especificamente, ou um naturopata, não é? Por suposto. Muito bem, minha gente, vamos em frente, o que mais nós temos por aqui? Aí diz aqui, ó, outro aqui, quem vai falar agora é Drauzio Varela. Drauzio Varela, no site dele, o que é que ele escreve? Olha lá. Ele diz assim, como a obesidade é o fator que costuma precipitar o aparecimento da síndrome, dieta adequada e atividade física regular são as primeiras medidas necessárias para reverter o quadro. Acabou, se foi ou não foi? Então, como é que se trata a síndrome metabólica? Como é que se trata a resistência à insulina, diagnóstico etiológico? Se trata corrigindo a dieta. Se trata adotando hábitos de estilo de vida. Ok? Agora, a observação dele. No caso de existirem fatores de risco de difícil controle, a intervenção com medicamento se torna obrigatória. Mas só nesse caso. É fundamental mudar os hábitos de estilo de vida. Ok? E aí, ó. Recomendações. Dr. Drauzio Varela. Olha só as recomendações dele para tratar essas doenças todas. Coma menos e mexa-se mais. Deixe o carro em casa e caminhe. Sempre que possível, use as escadas em vez do elevador. A atividade física não é só a que se pratica nas academias, ou caminhando na rua, ou andando de bicicleta. Procure ter uma vida ativa. Sente numa cadeira, levante, cuide de uma planta. Por exemplo, minha sala ótima é no primeiro andar, eu subo e desço. Quando eu sou chamado para fazer um seminário e me perguntam, eu digo, me hospede por volta do 5º andar do hotel. Por quê? Porque eu só subo e desço de elevador, quando eu vou levar a bagagem eu vou descer. É sempre pela escada, 4, 5 andares pela escada. Vou para o aeroporto, elevador? Não. Escada rolante? Não. Escada convencional. Vou para o shopping, os shoppings maiores, né? Escada convencional. Porque é uma oportunidade que a gente tem de fazer algum exercício que necessariamente não... o ideal é que a gente tenha um programa de exercício, caminhe sempre e tudo mais, né? Isso é o ideal. É o ideal, tá certo? Mas não perca. Às vezes eu estaciono o carro no outro quarteirão para poder andar do carro até o escritório, do escritório até... Às vezes eu deixo o carro, tem que ir ao banco, é 1,5 km, 2 km. Aí eu deixo o carro no escritório e vou a pé para o banco e volto a pé, que é para fazer um exercício, já que eu tenho um tempo muito tomado, uma vida muito agitada, então eu recomendo que você considere isso, tá certo? Tudo bem, tá normal, não tá? Agora, foi em jejum, é sempre assim, ok, né? Eita, aqui também nós estamos vendo a Daniela Salinas declarando que tem síndrome metabólica. Tá, né, Daniela? Já sabe como, né? A aula está deixando claro, né? Nilda, estou indo à academia e comendo cru. Tá, tudo bem, Nilda. Tenha cuidado com a dieta crua para não lhe desequilibrar, viu? Ter carências depois e tudo mais. É melhor comer uma comida bem equilibrada, tá? Cuidado com a B12. Rosemary, sobrepeso conta como obeso? Rosemary, o sobrepeso já vai ser acusado na circunferência da cintura, entende? Então, na medida da circunferência da cintura, se você tem sobrepeso, vai acusar lá, vai dar um ponto aí, tá bem? Aí vamos ver, podemos pedir exame de laboratório para comprovar? Não, Nilda, mas eu quero dizer a vocês, todos, que a grande maioria dos exames de laboratório as pessoas podem pedir, elas vão até o laboratório e dizem, eu quero fazer tal exame. São raros os exames que só com a recomendação médica. É direito do cidadão chegar em qualquer laboratório e dizer, eu quero fazer tais e tais e tais e tais exames, ok? Quando eu peço das pessoas, sabe como é que eu coloco no meu
na minha folha lá de recomendações, eu digo assim: recomendo, solicite ao seu médico, caso ele creia que é necessário, requisição para os seguintes exames. A pessoa procura um médico, tem um que diz assim: naturopata é um bocado de charlatão, não vou fazer isso não. Tem outros que tem um orgulho, ele diz assim: esse aqui eu não peço, eu peço esse outro, peço esse aqui, mas esse aqui não. E tem outros que pedem o que você pede, mais alguns que eles acham que é bom, é melhor ainda, tá certo? Mas haja assim, nunca solicite, encaminhe ao médico para que o médico solicite. Mas diga à pessoa que ela mesma pode pegar aquela lista, ir para o laboratório e dizer assim: eu quero fazer. Entende? Então o laboratório vai informar ela: olha, esse aqui nós fazemos pela sua vontade, agora esse outro aqui só o seu médico é que pode requisitar. Aí ela vai ao médico, né? O ideal é que ela vá ao médico, né? A gente só recomenda que ela faça os exames. Até porque se ela tiver plano de saúde, ou se for fazer pelo INSS, ela precisa de uma recomendação médica. Então, nosso papel como naturopata é reconhecer a necessidade da pessoa de fazer os exames e recomendar que ela procure o médico ou o laboratório para fazer os exames. Beleza? Muito bem. Vamos à frente, né, pessoal? Aí aqui, ó, tá o que aqui? E qual é a relação da síndrome metabólica com o câncer? Muita. Relacionado com o desenvolvimento das doenças cardiovasculares femininas. E a gente está o que agora? A gente está aqui com a referência ali embaixo da Sociedade Brasileira de Mastologia. Quem está dizendo isso que está aí não sou eu não. Não somos nós naturopatas. São os mastologistas. Ele diz aqui, olha: a síndrome metabólica, definida como um conjunto de fatores de risco metabólico, já é alvo de diversos estudos que apontam uma relação direta dela com o câncer de mama. Ficou claro aí, pessoal? Apenas o médico pode requisitar, porque são exames assim muito dispendiosos, são exames que requerem que o paciente seja submetido a alguma prática de risco, ele tem que tomar certos contrastes que são arriscados, e só o médico, o José Roberto, pode avaliar, no entender dos laboratórios e da medicina convencional, só o médico pode avaliar se a pessoa pode correr aquele risco, se aquilo tem algum benefício para ela. A relação custo-benefício é boa. Quando o exame não incorre nenhum perigo para a integridade física da pessoa, ela mesma pode pedir. Percebe? É isso aí. Então vamos em frente. Já vimos aí que os mastologistas dizem que é uma relação direta entre a síndrome metabólica e o câncer de mama. Ok? E naquela lista da gente do segundo slide é que tinha artrite, artrose, osteoporose, doença do coração, certo tipo de anemia, Alzheimer, Parkinson e tudo mais, entra com câncer aí também, tá? Entra com câncer porque os mastologistas estão dizendo. Olha o que mais ele diz. A relação da síndrome metabólica com o câncer de mama tem sido extensivamente estudada nos últimos anos, por isso que ainda não chegou aos consultórios, tendo em vista a perspectiva desta síndrome como causa do câncer de mama e também como efeito posterior ao câncer. Ou seja, muita gente tem o câncer de mama, tira o tumor, passa uns anos sem câncer e depois volta. Sabe por quê? Porque a medicina convencional não prestou atenção no diagnóstico sindrômico nem no diagnóstico causal. Ela apenas se preocupou com o diagnóstico clínico e o topográfico. Então é câncer, está na mama. Pronto, vamos tirar. Vamos tirar e é radioterapia e quimioterapia, ok? E isso, de certa forma, ajudou a pessoa, tirou o tumor. Mas não tirou do corpo dela, da vida dela, o que causou o tumor. Aí isso poderá voltar a causar outros tumores, porque as causas ainda estão ativas. Percebe? Então, qual é a conclusão da gente? Olha só isso aqui, ó. Daniel Boutros e Gilberto Uemura, da Sociedade Brasileira de Mastologia, participaram de um estudo brasileiro realizado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, em São Paulo, que avaliou 312 mulheres
da mesma faixa etária. Conclusão: mulheres com câncer apresentaram maior risco para desenvolver síndrome metabólica do que mulheres sem câncer, com prevalência de 50% e 37,5% respectivamente, explicou o Dr. Gilberto Uemura. Então, mulheres que tiraram tumores, mas que ainda continuam com síndrome metabólica, têm 50% de chance de desenvolver novos tumores. Isso é alarmante. Outros estudos já apontavam, mais uma vez, os mastologistas dizendo, né, que o ganho de peso entre as mulheres tratadas de câncer de mama é superior a 60%. Logo, elas entram na síndrome metabólica depois que elas tratam o câncer de mama, e aí, olha, a chance de repetir o câncer é muito grande, minha gente. É muito grande, né? Então, qual a relação entre a síndrome metabólica com o câncer? Butros e Almeida dizem, eles afirmam que após o tratamento curativo, mulheres obesas têm maior chance de recorrência da síndrome e apresentam o dobro do risco de morte pelo câncer quando comparada com mulheres não obesas. Então, se a mulher tem câncer, fez o tratamento, tirou o tumor, não tem mais tumor, não tem mais nada, e ela tratou com o naturopata a síndrome metabólica, arrumou o estilo de vida, ela tem muito menos chance de repetir essa coisa tão negativa na vida dela, não é? Aí ele diz aqui, segundo tópico, a opção por hábitos saudáveis de vida são os mastologistas. Estão dizendo isso. A opção por hábitos saudáveis de vida, como dieta adequada e exercícios físicos regulares, são eficazes contra a síndrome metabólica. Ok? Bem conhecido na prática diária contra as doenças cardiovasculares, esse conceito está aí com E maiúsculo, isso aí é um erro, viu, crasso? Esse conceito agora demonstra também ganho significativo na guerra contra o câncer de mama, concluem os mastologistas. Percebem? É importante ou não é o papel da gente? Porque é a gente que começa com isso aí, ó. Mas isso aí não chegou ao consultório deles ainda, né? Mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira contra o Câncer, todo mundo junto aí. O que é que ele diz? Outros tipos de câncer, atenção, pessoal, e síndrome metabólica. Sintetizando, a ligação comprovada, isso é diagnóstico causal. Diagnóstico causal, senhores. A ligação comprovada entre câncer e síndrome metabólica. Portanto, síndrome metabólica é diagnóstico causal. Especialmente do cólon e reto, da mama, do endométrio, da vesícula biliar, do esôfago, do estômago, câncer renal, câncer pancreático, câncer do fígado e ainda em estudo câncer da próstata. Percebem, senhores? Ao se tratar precocemente a síndrome metabólica, se prevenirá muita coisa grave, inclusive tumores. Percebem? Que maravilha esse conhecimento, não é? Então, o que é que se conclui aqui? Que a dieta é fundamental. Afinal, somos o quê? Comemos. Ok? E que mais? O que é que a gente tem? Bom, isso aqui é um resumo, tá, gente? Vocês vejam depois, eu vou pular, porque aqui eu já disse tudo dessa parte aqui, né? O que fazer com essas informações, senhores alunos naturopatas? Lembre-se, perder peso e praticar alguma atividade física são as melhores formas de prevenir e tratar a síndrome metabólica. Detectar o problema pode reduzir o aparecimento de futuras doenças cardíacas.
Além disso, você terá tempo de mudar seu estilo de vida, evitando o desenvolvimento de diversas complicações. Perfeito? Quem diz isso aí, está aí a fonte aqui embaixo, né? Sociedade Americana de Endocrinologia. O que mais? Olha essa pesquisa aí. Isso aí é a primeira pesquisa que mostrou as mortalidades. Eu estou voltando com uma coisa aqui bem importante para os senhores, né? Essa pesquisa aí foi feita durante 9 anos de acompanhamento, portanto, uma pesquisa extensa, uma pesquisa experimental com seres humanos. Pegou-se um grupo numeroso de pessoas acima de 65 anos e se dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo, essas pessoas adotaram 7 hábitos saudáveis. Segundo grupo, só adotaram 3. Então, no grupo das pessoas que adotaram 7 hábitos saudáveis e foram acompanhadas, pessoas acima de 65 anos, ao longo de 9 anos, morreram 5,5% dos homens morreram 5,5% dos homens, morreram 5,3% das mulheres. Mas olha a associação. No grupo que só adotou 3 hábitos saudáveis, a mortalidade dos homens passou de 5,5% para 12,3%. E a mortalidade das mulheres passou de 5,3% para 20%. Então, as mulheres são muito mais afetadas, mas os homens morrem mais que o dobro, 150% de mortalidade, praticamente, quase, né? Nos homens, deve dar uns 140%, e as mulheres uns 300% a mais, só porque não adotaram um programa de 7 hábitos saudáveis. Ok, pessoal? Então, o que a gente conclui aqui? Essa coisa aí é minha, mas não é somente minha, eu estou dando uma roupagem diferente ao que já ouvi. Quem come o que todo mundo come, acaba tendo as doenças que todo mundo tem. Se quer sair dessa estrada, muda a cabeça, que mudam as atitudes. E mudando as atitudes, mudam as consequências. Portanto, o naturopata é, antes de tudo, um educador. Ok? É, antes de tudo, um educador, o naturopata. Chegamos ao final. Terminamos esta aula. São 3 aulas mais dadas para vocês. Essa aqui foram 2, né? Porque a gente primeiro explicou o que era a síndrome metabólica, a importância dela, para depois dar aquilo que era a finalidade da gente, que era ensinar você a diagnosticar a síndrome metabólica, a diagnosticar resistência à insulina e a saber tratar resistência à insulina. Então, de uma tacada só, fizemos tudo. E vejam vocês, se você observar o ganho de aprendizado de hoje, dominando o conceito de síndrome metabólica, você pode ajudar muita gente com muitos tipos de doenças e não vai tratar a doença, vai tratar o que causa a doença. Perfeito? Então, entenderam agora a importância do diagnóstico sindrômico e do diagnóstico causal para o tratamento? A perfeita terapêutica é montada em cima do diagnóstico causal. Qual o diagnóstico de todas essas doenças? O diagnóstico sindrômico, síndrome metabólica. O diagnóstico causal, resistência à insulina. O tratamento, corrigir a alimentação e hábitos de estilo de vida. Perfeito? Ok, queridos? Alguma perguntinha, alguma coisa? Fale agora. E a gente vai tentar ali responder